Como melhorar as vendas e aumentar o seu faturamento através do processo de gestão comercial. Olá, seja muito bem-vindo, empresário, empresária, a mais um vídeo do canal. Meu nome é Gisele Parente e hoje eu quero compartilhar com você 3 indicadores simples que você precisa medir aí no seu negócio para que você melhore as vendas e tenha previsibilidade do seu faturamento. Se esse vídeo faz sentido para você, já curte e se inscreva no canal, porque eu compartilho aqui vídeos sobre gestão e desenvolvimento de negócios toda semana. E você ajuda também, né, esse nosso canal crescer e chegar a outros empresários e empreendedores que precisam desse conhecimento. Quando eu vou trabalhar o processo comercial nas minhas mentorias e na consultoria, a principal dor aí, a principal reclamação que eu recebo dos meus clientes é a falta de previsibilidade. Ou eles dizem o seguinte: eu coloco lá o anúncio no Instagram, eu anuncio no Google, mas tem hora que chega cliente, tem hora que não chega. Eu falo lá com a minha equipe de marketing, eles falam que está tendo clique lá, mas eu não vejo muito chegar aqui e às vezes eu quero parar essas campanhas lá. Então vamos entender melhor como é que você pode fazer gestão dessa sua área comercial e você pode melhorar a sua taxa de conversão de clientes e ainda até ajudar a sua equipe de marketing lá, tá bom? Vamos entender então como é que funciona essa dinâmica. Você faz o anúncio no Google ou no Instagram. E esse anúncio ele vai trazer para a sua empresa leads, ele vai trazer para a sua empresa pessoas interessadas em adquirir o seu produto ou o seu serviço. É importante que você meça, então, em primeiro lugar, o custo do lead. Como é que você calcula o custo do lead? Você pega o valor que você anunciou lá, então vamos supor, R$100. Chegaram na sua empresa 10 leads. Então, você vai dividir os R$100 pelos 10 leads e você vai descobrir o custo por lead, no caso aqui, R$10. Por que é importante você entender o custo por lead? Porque, muitas vezes, esse custo ele sobe. Então, quando nós temos datas comemorativas, Dia das Mães, Black Friday, Natal, normalmente esse custo por lead dispara, porque tem muitas pessoas anunciando nas plataformas. E isso gera uma competição maior e o custo para você trazer alguém para o seu negócio aumenta. Então, você vai precisar entender aí no seu negócio qual é o seu custo normal por lead, qual é o período do ano que esse custo sobe, para você poder calibrar quanto que você precisa colocar a mais nas suas campanhas para continuar trazendo a mesma quantidade de leads. Se você conhece o seu custo por lead, você consegue entender quanto que você precisa colocar de dinheiro para manter o seu funil, né? Então, pessoas chegando aí na sua empresa nesse seu funil. Segundo indicador que você precisa controlar aí, você precisa controlar a sua taxa de conversão. Como é que eu calculo a taxa de conversão? A taxa de conversão são as pessoas que compraram os meus produtos ou os meus serviços, tá? Então, se 10 pessoas chegaram aqui e 2 compraram, eu faço o quê? 2 que compraram dividido pelas 10 que chegaram vezes 100. Isso me dá o quê? 20%. Essa é a minha taxa de conversão. Porque de nada adianta você ter 100 pessoas chegando na sua empresa se 0 compram. Então, é essa taxa de conversão que vai ajudar você a organizar o seu processo comercial e a alimentar a sua agência de marketing, o seu gestor de tráfego, dizendo, não está chegando lead qualificado. Então, se chegam 100, ninguém compra, você precisa fazer 2 ajustes aí na sua empresa.
Primeiro ajuste, processo comercial. Como é que é a sua abordagem do cliente? Como é que você está fazendo a tratativa desse cliente dentro da sua empresa? Se você está conseguindo quebrar as objeções, tudo isso é o seu processo comercial. Se o seu processo comercial está certinho, mas você está observando que as pessoas que estão chegando não querem o seu produto ou o seu serviço, estão buscando outras coisas, então você precisa alinhar com o seu gestor de tráfego ou com a sua agência de marketing para trazer leads melhores qualificados. Por exemplo, vamos supor que você é uma empresa que produz e vende bijuteria no atacado, só para lojas. Qual é o teu cliente ideal? Lojas que compram bijuteria em grande escala. Se está chegando para você aqui o consumidor final procurando um brinco, um anel, uma pulseira, tá errado. Então você precisa falar lá com a sua agência de marketing, com a sua agência de tráfego. Pessoal, tá chegando aqui para mim, pessoa cliente final. Vamos ajustar nossa campanha? Agora, pensa o seguinte: se você não tem esse controle aí na sua empresa e você não consegue converter, não consegue vender, aí você fala para o seu gestor de tráfego, tá chegando 100 pessoas aqui, mas não vende, não vende, você não tem informação para alinhar com esse gestor de tráfego, com essa agência de marketing. Milagre eles também não fazem não, gente, tá? Então, precisa sempre ter esses dois processos aqui. Antes de falar sobre o custo de aquisição de cliente, que é o terceiro indicador que você precisa medir, se você precisa ajustar esse meio de campo aqui, teu processo comercial, eu quero convidar você para conhecer o programa de implementação estrutura escalável. É um programa que eu desenvolvi que ajuda donos e donas de empresa a montar uma estrutura forte e robusta dentro da organização para ter a escala. Então, eu ajudo você a fazer seu planejamento estratégico, a fazer seu processo comercial, a fazer o seu processo financeiro, a montar esse processo de marketing, a conseguir montar o teu processo operacional, tudo isso para que você tenha uma empresa organizada, para que venda de uma forma sustentável. Se isso faz sentido para você, clica no link aqui que está aparecendo aqui embaixo na descrição e venha conhecer esse programa, que não é só um curso, viu? É um curso mais uma mentoria de implementação, onde eu acompanho você diretamente. Clique no link, saiba mais. Vamos falar agora, então, do custo de aquisição de cliente. Você precisa saber exatamente quanto custa cada cliente que chega. Vamos voltar aqui no nosso case. Eu anunciei R$ 100, eu trouxe 10 leads, 2 pessoas compraram, então a minha taxa de conversão foi 20%. Agora, o que eu preciso entender? Dessas 2 que compraram, quanto que essas pessoas gastaram? Olha como é importante, tá, gente? Agora, olha só. Então, vamos olhar para o nosso funil. Anunciei R$ 100, 10 leads, 2 compras. Qual é o custo de aquisição de clientes? R$ 100 dividido por 2, ou seja, R$ 50. O custo de aquisição de clientes é R$ 50. Agora, isso é bom ou é ruim para o meu negócio? Depende. Qual é o valor do teu ticket médio? Se essa pessoa comprou, por exemplo, R$ 200, excelente. Olha só, eu anunciei 100, trouxe 10 leads, 2 pessoas compraram, cada uma gastou R$ 200. Ou seja, eu gastei R$ 50, que foi o custo de aquisição de clientes, e vendi R$ 200. Bingo, muito bom. Meu processo está ótimo. Eu estou tendo uma margem. Beleza. Agora, se eu gastei R$ 50 para trazer esse cliente, mas esse cliente só comprou R$ 25, eu estou perdendo dinheiro. Entende a importância do cálculo do custo de aquisição de clientes? É o
custo de aquisição de clientes e vai dizer para você se você está com uma boa campanha de marketing rodando ou não. Não importa a quantidade de leads, gente. O que importa de verdade é o quanto eu estou gastando para cada cliente que compra. Se isso é mais ou é menos do que o ticket médio. E eu vou trazer aqui, então, mais 2 bônus que você precisa controlar, tá bom? Você precisa controlar a taxa de recompra, porque quanto mais pessoas voltarem e comprarem o seu produto ou o seu serviço, melhor é para o teu negócio, porque você já pagou lá para trazer esse cliente. A recompra é só um processo a mais. Eu ensino também, tá? A você trabalhar essa carteira de cliente lá no programa de implementação estrutura escalável. E também é importante você calcular o ticket médio. O ticket médio é calculado através da média de compra de cada cliente dentro da sua empresa. Então, se você tem um ticket médio maior que o seu custo de aquisição de clientes, show de bola. Se você tem um ticket médio menor do que o seu custo de aquisição de cliente, ponto de atenção. Você precisa melhorar as suas campanhas. Você tem que trabalhar com a sua equipe de marketing. Ok? Se você precisa melhorar ainda mais seu processo comercial, assista esse vídeo aqui.